Oi, eu sou Luciana, sou professora de português e inglês e sou estudante de jornalismo. Oi, meu nome é Tainá, eu sou professora de Química, sou bacharel em Química, sou estudante de Ciências Biológicas e mestre cervejeiro. E aí, Tainá, vamos beber? Nesse momento, só se for cerveja. Cerveja ou vinho, mas por quê? O que tá acontecendo, Tainá? Então, a gente está tendo essa contaminação com metanol, mas antes da gente falar sobre isso, vamos apresentar quem são os protagonistas dessa história. É isso, vamos lá. Que eu preciso aprender. Vou mostrar para o Luciano primeiro e depois para vocês. O metanol é um álcool que tem um carbono e o etanol é um álcool que tem 2 carbonos. A diferença entre eles é só essa? A diferença entre eles é só um carbono. Mas dentro do nosso organismo, o metanol ele oxida a partir da alcool-desidogenase e ele forma o formaldeído, que é o formol, que passa, o mesmo que passa no cabelo para alisar, e depois ele oxida de novo, formando o ácido fórmico. E isso dentro do corpo é muito prejudicial. O ácido fórmico é altamente tóxico para o nosso corpo. O nosso corpo não sabe lidar com ele. E os dois competem pela mesma via oxidativa. Então, o ácido fórmico ele vai acumulando nas células, principalmente nas células que têm mais mitocôndrias. Por isso que as primeiras células a falharem, digamos assim, a serem mais danificadas são as células com mais mitocôndrias, que são as células dos olhos. Ah, tá. Por isso, porque as células com mais mitocôndrias são as células que precisam de mais energia, que são as células do olho, que precisam se manter ativas, gerando imagens o tempo inteiro. Então, são as células que vão acumular esse ácido e por isso elas vão ser as mais afetadas. Entendi. Caramba. E o etanol, qual é a diferença? O acetaldeído, o ácido acético é o vinagre. Então, o vinagre não é tóxico pra gente. Sim. O vinagre o nosso corpo consegue eliminar. Ele vai ser levemente tóxico, né? Porque o etanol, vou deixar claro que o etanol é tóxico pra gente, mas não com a toxicidade do metanol. A gente está falando de uma toxicidade que pode levar à morte. O etanol, ele é tóxico para o nosso corpo. A gente sabe que o álcool gera prejuízos, né, ao longo se consumido em altas quantidades, mas a gente está falando, né, de mortes por consumo em pouca quantidade. Pouca quantidade, exato. Pois é. Caramba. E aí, por que isso não acontece com a cerveja, com o vinho? Qual é a diferença? Porque tem processos diferentes, né? Então, todos eles começam com a fermentação. A cerveja, todo mundo acha, aliás, pessoas leigas, né, acham que a gente adiciona álcool na cerveja e não é assim que funciona. A gente produz um mosto que é rico em açúcar a partir de um cereal chamado malte. E depois adiciona puro malte. Depois a gente adiciona uma levedura e essa levedura vai converter o açúcar do malte em álcool. E isso acontece também com a cana-de-açúcar e com outras bebidas, né? A gente tem o saquê, que é de arroz, a gente tem na Rússia que eles fazem vodka com batata, entre outros, o uísque é feito com cereais também. Todas essas bebidas destiladas vão ser feitas com cereais e a cachaça que é feita com cana-de-açúcar. Entendi. Mas todos eles vêm com a fermentação primeiro
com a Saccharomyces cerevisiae, que também é a mesma levedura usada para fermentar a cerveja. A diferença é, na cerveja, a gente tem uma fermentação muito controlada. Por quê? Depois da cerveja, da fermentação da cerveja, a cerveja é engarrafada e vai ser consumida. Na fermentação nas bebidas destiladas, depois a gente vai ter a destilação. Então, a fermentação dessas bebidas não é controlada. Então, isso causa contaminação, porque só a Saccharomyces, ela não produz metanol. Mas a contaminação com outros micro-organismos pode ter a produção de metanol. Tipo, ele produz por conta própria, não é alguém que colocou? Não, ele tem enzimas que vão produzir o metanol. A partir do bagaço da cana, normalmente o metanol ele vai ser derivado da pectina, e que a pectina é encontrada em fruta a partir da fermentação da pectina, mas esses cereais não têm pectina. Mas pela contaminação pode produzir, a Saccharomyces não vai produzir. Mas se houver contaminação, porque normalmente tem, que eles não fazem esse controle de temperatura, de tudo igual a gente faz na cerveja, então acaba tendo essa contaminação e a produção de metanol. Entendi. Isso sempre acontece. Por quê? Porque eu estou falando que isso sempre acontece. Em qualquer produção, em qualquer destilaria séria, eles fazem, após a destilação, eles retiram o que eles chamam de cabeça e cauda da produção. Quando a gente faz a destilação de um álcool, que é a evaporação desse mosto, né, que a gente vai evaporar só o álcool, que é o que a gente vai usar para engarrafar, o primeiro a sair é o que tem o menor ponto de ebulição. Que é o metanol. Ah, tá. O ponto de ebulição do metanol é 64,5, se eu não me engano. O ponto de ebulição faz ferver, né? Tipo, da água e 100. É o que vai transformar ele de líquido em gasoso. Aí lembra dessas aulas. Aí o metanol é o que vai sair primeiro. O princípio da destilação é esse. É separar os compostos pelo ponto de ebulição. Tá. Separar os líquidos pelo ponto de ebulição. Quem sai primeiro é quem tem o menor ponto de ebulição. Quem vai sair primeiro, quem vai sair mais concentrado primeiro, que é a cabeça do produto, é o metanol. Por isso essa cabeça teria que ser descartada, que ela vem numa grande concentração de metanol. Entendi. E aí as destilarias que não são sérias, você diz, eles provavelmente não descartaram o metanol e foi isso que contaminou. Foi isso que contaminou. Porque se você quer o maior lucro possível, se você não quer descartar nada, você não quer ter nenhum tipo de desperdício, você vai incluir a cabeça, porque a cauda vai dar um gosto muito ruim. A gente tem álcools inferiores, que são menores do que o etanol, que seria o metanol, e a gente tem álcools superiores, que seriam álcools maiores do que o etanol. Só que esses álcools superiores, eles vão dar um sabor muito ruim, um gosto muito amargo. Então as pessoas iriam perceber. O metanol ele não tem gosto. O metanol não tem gosto. O metanol não vai ter uma aparência diferente. Não tem cor, não tem gosto, ele é um inimigo silencioso. Ele vai ser igual ao etanol. Então, ele vai ser perfeito para ser usado junto. Agora, o álcool superior não. O álcool superior não tem como ele ser usado. Ele vai ter que ser descartado porque... vai mudar muito o gosto, né? E aí as pessoas vão perceber... E aí a falsificação não vai dar certo. Entendi. Mas assim, como os dois são álcools, né, tanto o etanol quanto o metanol, por que dentro do nosso corpo ele faz uma diferença tão grande?
justamente por essa quantidade de carbonos, né? Se tendo um carbono só, ele vai oxidar formando um aldeído diferente do outro. Que aí, por isso que as aulas de orgânica são tão importantes. Não faltem. Aí a oxidação, né, de cada um desses álcools formando aldeído e formando um ácido no final, um ácido é muito tóxico pra gente, o nosso corpo não sabe lidar com ele, e o outro vai virar o acetaldeído, que é o vinagre, que o nosso corpo consegue lidar facilmente com ele. Entendi. Justamente esse um carbono faz toda a diferença dentro do nosso corpo. Então, qualquer um carbono faz completa diferença pra gente. Caramba, e aí ele afeta, como você falou, o nervo óptico, né? Pode causar cegueira permanente. Permanente, né? porque não tem como regenerar. Se ele tiver um acúmulo muito grande, ele vai acumular na mitocôndria e ele vai causar a morte celular e vai causar necrose. E depois de causar necrose, não tem como recuperar. Não tem como recuperar. E aí tem a questão agora do tratamento hemodiálise, né? Fala um pouco sobre o tratamento pra gente. Como eles competem pela mesma via, né? O etanol, ele é usado também como tratamento, porque ele tem uma afinidade muito grande pela álcool desidrogenase. Então ele vai competir com o metanol por essa via e ele tem uma maior afinidade. Então, se a gente saturar com o etanol, a gente consegue fazer com que o etanol entre na via ao invés do metanol. E anula, né? E limpa o sangue com o... Ah, entendi. Nossa, é muita química. Muito estudo em cima disso, né? Tem alguma previsão de solução? Você acha que a gente consegue... Tem alguma previsão de como isso pode ser resolvido? Então, o que eu estou dando aqui é uma opinião minha pessoal, né? O que eu acho que está acontecendo. Que são pessoas que não sabem o que estão fazendo, uma destilaria clandestina que está distribuindo bebidas contaminadas, né? Que queriam muito ter lucro, que não tem a menor noção de química, que não tem a menor noção de nada e estão fazendo uma merda muito grande. Né? Cometendo um crime, né? Mesmo que não intencional. Não intencional, porque eu acho que eles não sabiam o prejuízo, né, na saúde que eles iam causar. Porque justamente foi o que você me perguntou, um carbono faz tanta diferença? Para quem não sabe, realmente não faz. Mas se a pessoa soubesse alguma coisa de química, por isso que eu falei que é uma pessoa sem noção, não tô falando, eu tô falando sem noção no sentido mesmo de não ter noção do que não tá ter fazendo. noção do que tá fazendo. Sim. É uma pessoa ignorante da informação, ela não sabe o que ela tá fazendo. Então não acho nem que ela tenha feito isso por maldade. Pode ser também que tenha feito, mas eu tô sendo aqui inocente ou então pensando no melhor lado das pessoas, que esteja fazendo isso só pelo lado da ganância. Isso, entendi. Então a gente vai ter que beber cerveja e vinho, né? Por enquanto. Lembrando que o vinho tem uma porcentagem de metanol, porque o vinho vem de uma fruta, como eu falei, a pectina, como ele vem de uma fruta, ele tem pectina, mas o metanol tem uma porcentagem permitida pela Anvisa e uma porcentagem não tóxica e não letal, né, pra gente, que são microgramas por litro. O que a gente tem que ingerir, que é mais ou menos os estudos assim prevêem, porque não tem um estudo certo, que ninguém vai se oferecer para um estudo para poder ingerir metanol para ver até onde o corpo aguenta. Então, os estudos são baseados nesses casos de contaminação
pela morte das pessoas que ingeriram. Então E eles a fazem quantidade. essas previsões. Uma especulação, né? É. Então entendi. seria mais ou menos 1000 miligramas ou 1 grama por quilo que a pessoa entendi. tem. Mas cada organismo reage de uma forma. Tem pessoas que têm uma maior tolerância, pessoas que têm menor tolerância. Então pode ser que você tolerasse uma quantidade, pode ser que você tolerasse menos. Menos, entendi. E aí a gente não vai voltar a beber destilado tão cedo. Como é que a gente faz se a gente quer beber? Ah, só bebo destilado. E aí? Ou você bebe o que você já tem em casa, Você já confia, já bebeu antes, que sabe que não deu ruim. ou você procure destilarias De confiança. destilarias artesanais que você sabe que confia no processo, sabe que são pessoas sérias, pessoas que respeitam os processos, que têm químicos de confiança que estão ali trabalhando num processo sério, porque não se enganem, químico em qualquer indústria, tanto de alimentos, quanto farmacêutica, quanto de qualquer indústria, um químico precisa estar presente, porque nós somos muito importantes, nós somos essenciais para controlar o processo. Entendi. Então é isso. Engenheiros químicos também. Pois é. Então vamos beber com segurança. Que a cervejinha ninguém mexe. A cervejinha ninguém mexe.